Bom dia, meus amigos. Hoje, 26 de março, quarta-feira, falaremos sobre o tema Não enfie o pé na jaca. É uma expressão popular que foi se modificando com o tempo e mais à frente nós vamos falar sobre ela, tá? Então vamos no primeiro ponto, que é acolher o outro. Num português bem simples, seria você não atravessar para outra calçada ao ver um amigo ou conhecido. A ideia de acolher é estar diante de alguém e mergulhar em sua miséria. Tá? Quem faz o contrário disso, não é reconhecido por Jesus. Mesmo que você siga o que conheça. Em Romanos 15, 7 diz: acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Ok? Ser conveniente com o mal já é um contrassenso, mas pagá-lo para tal empreitada é acertar mortalmente o outro, sem que este o veja de onde veio a flecha, ou bala perdida. Tá? Provérbios 26, 10 diz: como um flecheiro que a todos fere, assim é o que assalaria os insensatos. E os transgressores também. Ok? A vida está muito corrida. O acúmulo de informações excede a nossa capacidade de mensurar. Vivemos essa síndrome, né? Todas as coisas engessamos. E engessamos o quê? A mente, para aprender a palavra de Deus. Percebeu? Vou repetir aqui que vale a pena. Tá? Não podemos mensurar todas as coisas. Agora observe. Engessamos a mente para aprender a palavra de Deus. Tem gente que se trava e não aprende, tá? E nos tornamos estúpidos. Em Provérbios 12, 1 diz: quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Onde é interessante abordar isso é porque eu já ouvi pessoas falarem para mim assim: eu já li a Bíblia 80 vezes, eu já li a Bíblia 60, já li a Bíblia tantas vezes. Eu falei, nossa. Aí você começa a perguntar para elas pontos da Bíblia assim, no geral, elas não conseguem, elas podem até lembrar o texto, mas elas não conseguem entender o que aquele texto está dizendo. Percebeu? Então não adianta você decorar a Bíblia. Você tem que viver essa Bíblia. Não estou dizendo que você não vai errar. Você vai errar. Mas para isso temos um advogado que é Cristo, que irá nos ajudar. E é lógico também, né? A Bíblia fala que nós somos escolhidos para as boas obras, Efésios 1:4. Então, repara, você foi escolhido com um propósito, para fazer boas coisas. Se você não as faz, sinal que você não foi escolhido. É simples assim. Então, não tem como a pessoa falar assim: vocês, calvinistas, né, dizem que são escolhidos e tudo. Somos, mas tem um propósito. Se você foi escolhido para ficar cheirando, fumando, embriagando, né, indo para a festa da carne, tudo, isso aí não é escolha de Deus. Você está no mundão mesmo. Entendeu? Então é bom você ficar atento sobre isso. Volto a repetir. Não significa que nessa etapa, nesse caminho, você não dê umas quedas, mas Jesus está lá, se você for dele, para te levantar. Ok? Por isso que é bom você não ficar julgando ninguém. Tem a época de uns caírem e de outros levantarem. Ok? Então vamos ao tema, né? Que ele diz assim: não meta o pé na jaca. Todavia, a origem vem da época que os jacás, olha só a diferença, eram cestos para carregar mantimentos. Mas entre uma parada ou outra, esses tropeiros enchiam a cara de cachaça
e tinham que subir em suas mulas, usando os cestos ou os jacás para continuar a viagem. Faziam deles como se fosse uma escadinha. Mas, com o tempo, esses fatos foram mudando de nome, até chegar à ideia de jaca, e não mais jacar. Enfim, não se envolva apenas, inspire em amor o que deve ser preservado. E muito mais no que você sente. Preserve a si mesmo, ou a si mesmo, né? Preserve a si mesmo. E sinta depois. Agora é hora de se preservar, depois sentir. Será um bônus, tá? Um tips. Provérbios 4, 27 diz: não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Percebeu? Gente, como é bom saber que conhecer a Jesus não depende da ciência e nem do saber humano. Nenhum. Todos esses verbos, entre parênteses, você vai ver abaixo, tem a sua tradução da Septuaginta, LXX, Gênesis 4:1, usando Adão, era só, conheceu Eva, parênteses. Eva, como uma relação íntima, logo exercita-se, substituindo o verbo conhecer por relação íntima. E veja se você tem intimidade com Jesus. O tempo e o fitar os olhos fazem a diferença. João 14, 7, 9 diz: se vós me tivesseis conhecido, ó, o verbo aí, ó, conhecereis também a meu Pai. Ou seja, se vós tivesseis tido uma relação íntima comigo, tá? Ler a Bíblia, conhecer a palavra, vós tendes vistos, e o conhecereis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Olha a pergunta que o outro faz. E isso nos basta, disse-lhe Jesus. Filipe, há tanto tempo, olha a questão do tempo aí, estou convosco e não me tendes conhecido, aí que mora o problema. A pessoa está na igreja há 80 anos, mas não sabe nada de Bíblia. Então, o tempo não é sinônimo de salvação, não é sinônimo de que você conheça Jesus. Nem tampouco sinônimo de que Jesus te conhece. A grande sacada é você, nesse exato momento, perguntar: eu conheço Jesus, nossa, já li tanto sobre ele. Agora a pergunta é: será que Jesus me conhece? Será que eu não vou cair, né, naquela esparrela daquelas pessoas que disseram assim: Senhor, fizemos maravilhas em teu nome, comemos na tua presença, nos ensinaste em nossas ruas. E o que Jesus responde? Apartai-vos de mim, malditos, pois eu vos nunca te conheci. O verbo conhecer é o mesmo que eu estou falando. Eu nunca tive uma relação íntima com vocês. Ou seja, vocês nunca se achegaram à minha palavra. Aí eu gostaria que você pensasse agora com você, porque o que eu estou fazendo aqui, irmãos, é falar 2 mais 2, 4. Se você não lê, se você não entende, se você não compreende, você não consegue entender o que está por trás das letras, você está fora. E não sou eu que estou dizendo, é o próprio Jesus. Lembra quando eu citei aqui o texto de João 2, 23, que ele fala assim, no 22, se não falha a memória, ele fala que muitos creram em Jesus por causa dos seus milagres, das suas obras. Mas no verso 23 fala bem assim, 2 e 3, mas Jesus não confiava a eles, porque sabia muito bem o coração deles. Ou seja, o texto em cima fala que eles creram, mas o texto embaixo fala que o próprio Jesus não confiava neles. Então não adianta coreografia. Não adianta você ter anos de igreja. Quanta gente, irmãos, que eu converso, seja dia a dia ou pela internet, você percebe que a pessoa tem um ódio no coração. E lá em Hebreus fala para você não guardar nenhuma raiz de amargura. A palavra raiz de amargura significa mau cheiro. É aquela sensação que você tem quando você entra num elevador, por exemplo, e o pessoal está fedendo a CC, o exemplo, né? Ou alguém deu aquele, né?
E aí você vê aquele mau cheiro no ar, todo mundo olhando para cima e querendo dizer, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Ou às vezes você chega numa rodinha de amigos, o papo estava muito bom, quando você chega o papo para. Ou seja, criou o mal-estar. Isso quer dizer raiz de amargura. Nós não podemos viver a vida inteira amargurados, criando mal-estar. Não, vamos fugir disso, porque esse pecado aí vai te impedir de entrar no céu. Na Bíblia fala, deixa isso claro, irmãos, no céu não entra pecado. E você ter raiz de amargura é pecado, entendeu? Você tem que se envolver numa boa, deixar passar as coisas. Porque quem vai julgar o irmão não é você, é Deus. Se você tenta tomar lugar de Deus, você está cometendo outro pecado. Percebeu? Fica atento para isso. Tá? Aí Jesus responde, quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Percebeu? Irmãos, que Deus renove suas forças e te use para a glória dele. Não enfie o pé na jaca, tá? Não fique enlouquecido ao ponto de não aguentar subir na sua própria condução. Hoje em dia você pode pegar Uber, né? Mas de qualquer maneira, não é bom que você use o jacá para subir no seu instrumento de condução. Ok? E na paz, em nome de Jesus.